Já reparou como tudo ficou mais caro, mas parece que ninguém está surpreso? Como se fosse um fenômeno natural, inevitável, quase um capricho do destino. Mas o aumento do custo de vida não é só um reflexo da economia, é também um ótimo mecanismo de controle. Se tudo que você ganha mal dá para o essencial, se a sua única alternativa é se endividar ou depender de algum auxílio, a sua liberdade já foi reduzida sem que ninguém precisasse proibi-la. Enquanto isso, os que moldam esta nova ordem continuam acumulando riqueza e influência, garantindo que o jogo permaneça exatamente como está, com poucos controlando muitos e muitos sem tempo e nem energia para resistir. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. Para isso, convocamos, para debater esse tema árido, complexo, difícil, convocamos aqui os últimos bastiões da coragem de sempre. Carlos de Freitas, hoje eu começo por mim. Felipe Trielli. Na ordem, né? Na ordem de coragem. Lucas Onogato. Entendi, eu. Luiz de Marnoto e, claro, o fujão da turma, o cara que está escondido nos recantos do mundo. Dessa vez, confins da Europa. Arthur Remotíssimo Machado. Dessa vez... Remotovski. Dobredien. Dessa vez, realmente na mãe Rússia. Da Mother Russia. Uhum. Agora que os caras vão... Mal sabem eles o que vem por aí. O que vem por aí. Vão pirar os caras. Nossa, nosso exército vermelho já está se aproximando. Ele com os amigos comunistas do Lula, né? Que o Lula e o Putin são amigaços. Não sei se vocês viram, eles conversam, mandam cutucada um pro outro no Facebook, brincam no Buddy Poke, aquela coisa. Eles são amigos. Cutucada no Facebook, o cara foi. Essa foi longe, hein? Puta merda. Então, eles são das antigas. Os caras são mais velhos. Eles são velhos, né? É verdade. Exato. Eles são tiozão, boomer. Fiquei sabendo até que o Lula criou um perfil no VK só pra compartilhar meme pro Putin. Nem sei o que é VK. O VK Você é faz um umas Facebook piadas muito russo. locais. O VK é o Facebook russo. Facebook, quem que sabe isso? Mas só vocês dois que são agentes. Nem eu que sou agente. Mano, Nem eu que sou agente. Não conhece o VK? Nem eu que sou agente contratado, porra, bem remunerado, pago, entendeu? Não, na moral, você que tá assistindo aqui, se você já precisou baixar alguma pirataria e foi direcionado pro VK, que é o Facebook russo que tem pirataria lá, ninguém liga, você comente alguma coisa aqui. Porque eles têm mania de se cutucar quando nas reuniões da ONU também, né? O Putin cutuca ele pelas costas, finge que não é ele. Todas essas brincadeirinhas, né? E aí, a cumprimenta com um choquinho. Entrou nessa tangente pra falar que o Arthur, junto com o amigo do Lula, Putin, tá destruindo os preços das coisas aqui. É verdade. Por que, Arthur, você tá fazendo isso com a gente? E essa fala, desculpa. Não, eu tava nem ciente que eu tinha responsabilidade sobre esse fato. Essa não é dúvida. Bom, fala. Tô me sentindo em casa mesmo, quando eu chego em casa assim também. Brincadeiras na ONU, a diplomacia tá assim mesmo, né? Porque aqui no Brasil mandaram um passaralho pro... O cara é verdade, né? O cara mandou um passaralho pro amiguinho, bicho. Porra. Virou casa Quinta de polícia. E é um passaralho, ele gastou um tempo desenhando aquilo, né? Bem desenhado o passaralho. Bem desenhado. Só as cores estavam erradas. Eu acho que pelo menos eu nunca vi. Eu não sei como é que é o passaralho. Eu não sou nenhum especialista, pra ser sincero. Às vezes é um passaralho de alguma área. Conta pra gente aí como é que é o passaralho. Mas é engraçado, dizem, não sei se isso é lenda, que o nome dele é Pablo e o apelido dele virou Pablo Picasso. Pablo Picasso. O cara que mandou. Não, é Pablo mesmo, é Pablo não sei o que, Ele confessou, o crime. Ele falou que fez brincadeira. Isso virou crime por quê, o passaralho? Porque se mandar passaralho é crime, eu acho que nós todos já... Opa, fala por você aí. Tudo encana, né? No grupo, a quantidade de coisas que vocês mandam no grupo aí é muito pior que passaralho. Bullying, a gente é muito bullyingado. O bullying lá vai... Tem uns stickers ali nos grupos do Quinto Elemento que se a audiência visse, ficaria enojada. Ficaria. Mas eu queria... Mas o lance é o seguinte, só para terminar esse assunto, o cara se ofendeu, o
Deve ser uma bichoela. O que recebeu o passaralho. O que recebeu o passaralho. E aí chamou a Polícia Federal. Aí chamou a Polícia Federal porque ele achou que era uma ameaça. Não, então, mas no começo, no começo ficou meio essa dúvida de que podia ser uma ameaça mesmo, beleza. Tá. Mas aí o cara ligou lá, o cara de parece que foi um português, teu amigo, o Pablo Picasso. Parece que foi de Portugal. Ligou pro cara e falou, cara, porra, foi mal, era uma brincadeira, não sei o quê. Aí que eu achei babaquice, porque o cara, pô, beleza, também, então deixa pra lá. Não, vou continuar com o processo. Aí ele continuou com o processo. Enfim, é esse mundo louco que a gente vive. Mas o que tudo isso tem a ver com o empobrecimento? Rigorosamente nada. O que tem a ver? O que tem a ver? Se forçar um pouquinho, a gente acha um nexo. É que nem os cristãos e a Globo. Tudo esse menino tem que botar p*** do cristão. Tô brincando. Não, mas foi uma coisa que aconteceu. Você assiste os programas. Não, você consegue fazer ligação com tudo. Homem-Formiga, Vikings. Cara, você... É que o ser é uno. Né? O cara é uno. O ser é uno. A nossa paciência é que é... Não, Homem-Formiga com passaralho eu até entenderia. Isso. Dá pra você fazer analogias e tal, mas agora... Mas é o seguinte... Qual é o programa de hoje? Eu não sei qual é o programa de hoje. O negócio é... Tá, o Putin não mandou ainda. A gente tem um problema que multifacetado, né? Que ninguém tá resolvendo porque estão mandando passaralho e chamando a PF pra... Desculpa, eu preciso fazer um comentário. Você é a primeira pessoa que eu ouço falar multifacetado que não seja uma IA. Ah, legal. Você não sabe se eu Tudo sou... que você manda pra IA, ela acho que ele é multifacetado. Então tem um problema multifacetado, que assim, teve quebra de cadeia de suprimento durante a pandemia, que a gente já sabia que ia dar merda, que ia aumentar a preço de alimento. Você tem uma agenda que vem de anos, que poucas pessoas andam falando na direita, mas que a gente fala aqui dia e noite e dia, que é a questão do descrescimento econômico, da diminuição do consumo. Growth, né? Exato. Que seria para, em tese, diminuir o impacto ambiental. Né? Então você tem essa agenda há tempos, tem nego forçando o fazendeiro a parar de produzir, tem gente querendo tirar o fazendeiro holandês para botar um imigrante no... Por que tanta fazenda? Com esse espaço aqui que você usa para criar vaca, caberiam pelo menos 3 famílias islâmicas. Enfim, então assim, você tem esse movimento acontecendo para lá, e aqui no Brasil você tem essa onda acontecendo desde... Aquele grupinho liberal que estava lá no governo do Bolsonaro, já estava metido nessa, e, inclusive muitas vezes a despeito do que o Bolsonaro queria. Sim. E, enfim, e até agora, que é a única coisa que anda novamente no governo Lula, é a questão da agenda verde. Eu estava vendo aqui que o Itaú levantou, isso foi agora, 1,4 bilhão em títulos de biodiversidade. Olha que maravilha. Ou seja, a pauta ambiental está... a todo vapor mesmo, né? Isso foi hoje. A notícia de hoje, a gente está gravando, que dia é hoje? Hoje é dia 20. Hoje é dia 20 de março. Então, apesar de todo mundo já perceber, pelo menos a população, eu acho que já está percebendo mais, mesmo a direita que você falou que não fala muito dessas coisas do degrowth, já fala da questão ambiental há um bom tempo. No mundo inteiro, o Trump fala disso e tal. Ainda assim... o Itaú continua apostando... Era isso que eu ia dizer, que é o seguinte, enquanto está todo mundo se ferrando, você tem menos comida sendo produzida, menos bens de consumo, o povo podendo consumir menos, porque todas essas coisas levam a uma elevação dos preços, você tem grupos específicos de interesse que não são afetados por isso e muitas vezes saem até no lucro. Né? Então, ao passo que você tem o não terá nada e será feliz, você tem as pessoas que promovem o não terá nada e será feliz acumulando coisas e acumulando propriedades. O que a gente não vai ter vai ficar para eles. Sim, exato. Eles vão ter tudo. Alguém vai alugar o lugar que você vai morar, né? Exato. Não vai ser... vai ficar no éter. O terreno não vai sumir. Né? Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade em fazer negócio no Brasil e o setor financeiro crescendo, você tem casos, por exemplo, como o da Ambipar, que teve uma valorização absurda. Assim, valorização no nível de valorização de cripto, sabe? Até mais se bobear. Em poucos meses. E que não produz nada. Né? Que não produziu nada. Eles têm lá uma proposta em meia dúzia de PowerPoints, algumas coisas relacionadas à agenda verde, compraram lá Green Bonds, aquele negócio todo, e um acordo com o governo, que é posterior a isso, inclusive. Então, assim, tem essas manipulações que acontecem dentro dessa agenda que diminui a possibilidade de consumo e dificulta a alimentação e a subsistência da população.
que dão dinheiro, de alguma maneira muito esquisita, porque macumba financeira, para o setor financeiro. Então, assim, diminui o nosso consumo, diminui a nossa capacidade de nosso poder aquisitivo e aumenta desproporcionalmente o poder aquisitivo e o dinheiro circulando dentro desses grupos específicos. Isso está acontecendo na prática. A pandemia Acho foi... que acabou o programa já. A pandemia foi a maior... Isso não sou eu falando, tá? A gente vê as análises pelo mundo aí. Foi a maior transferência de renda da história, né? Do pequeno e médio empresário, né? Os caras que tinham vendinha, que nem a gente sempre fala aqui, os Oxos, que estão tomando conta no lugar da vendinha, o próprio Pão de Açúcar. Eu me recuso a chamar de Oxo, é Oxo. É Oxo. Eu chamo de Xoxo. Xoxo. Carrefour, Pão de Açúcar, todas as grandes... Carrefour. Comprando os pequenos, e não, isso na área de supermercado, mas em todas as áreas é assim, até na área... de entretenimento, você vê, né? E de serviços, pequenos serviços, né? A costureira, o sapateiro, esses caras tiveram que fechar, bicho. Como é que é o nome Acabou, daquele? foi... Alfaiate, nem tem Alfaiate tem perto de casa tem um no Brasil. Deve ter. Então esse tipo de serviço, diminuiu. E a pandemia, cara, foi o maior da história, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se é que já não estão fazendo, isso vai entrar para a história como uma espécie de sequência de erros, como foi na Primeira Guerra, né? Que, um assassinato lá do arquiduque acabou transformando tudo. Eu acho que nesse caso, porque na Primeira Guerra não foi programado. Foi uma sequência de erros, aspas, né? A gente bota aspas, foi uma sequência de eventos que acabaram. No caso da pandemia, eu acho que cada vez mais eu me convenço de que aquilo tem um propósito lá, tem um plano que começou a falar, vamos experimentar isso aqui. E é um plano assim, as pessoas também têm que perceber que não é um plano assim, o cara faz o plano sabendo tudo que vai acontecer. Claro. Ele meio que joga o dominó, sabe aquela coisa do efeito dominó? O cara joga o dominó lá e vê o que vai acontecer, e com isso ele vai... E deu certo para eles, né? Pelo menos se foi isso mesmo. Deu, e muita gente avisou que ia acontecer o que está acontecendo, né? Quer dizer, teve muito alerta, mas foram ignorados, negacionistas, etc. Exato. E agora até o New York Times está falando que foi um dos claro, está todo mundo como se não história. Tivesse acontecido, né? Não, e pior é que o cara... se eles não tivessem apoiado lá atrás. O estudo da USP falando das máscaras. Falando que a máscara não funciona. Não boceje na nossa frente. Não, é difícil. Não, e tem uma coisa mais. Nesse New York Times o cara ainda fala assim, e agora o problema não é que a gente mentiu. O problema pro cara do New York Times lá é assim, agora dá munição pro pessoal da extrema-direita falar e dizer que tem razão. Né? O pessoal que verdade dá munição pra você. Poxa vida. Agora o pessoal que tinha razão vai ficar todo cheio de razão. Não, e aí eu já vi gente nos acusando de não ter avisado com mais veemência. O cara é preso. Você... Por que vocês não avisaram com mais veemência? Porque sempre a culpa é nossa, entendeu? Porque a gente... Cara, é muito doido. Mesma conversa. Por que os judeus não se juntaram lá no campo de concentração para se revoltar? Por que eles não se revoltaram? O cara não tem imaginação moral. Da vítima, não tem imaginação moral nenhuma. Né? Aí, só a saideira, a última coisa que eu quero falar é o seguinte, até para botar o Arthur na conversa. Tá, mas isso aí não... O cara faz isso, fica essa distância enorme. Só que assim, entre a elite que está cada vez mais rica, com esse monte de... Né? A gente está falando de bilionários, né? A gente não está falando de um cara assim que tem um pouco mais que você. Não é que o cara ganhou 100 mil reais para viver... Trabalhando, né? Porque a gente até acha legal. O cara
tá produzindo alguma coisa interessante. Porque existe um tipo de tipo desigualdade. Steve Jobs, né? Tem um tipo de desigualdade. Eu tô chegando social no que é bom, bilhão, né? mas trabalho, né? Trabalho, exatamente. Trabalho pro Kremlin. Mas você pega um cara que cria, o próprio Ford, que a gente vive descendo a lenha aqui, o cara criou alguma coisa que mudou a vida das pessoas, beleza. Agora não, é um monte de burocrata, cara que tá lá na ONU, que tá no Fórum Mundial e tá enchendo... o rentismo comendo solto. É o dinheiro não produtivo. Mas a minha dúvida é, Arthur, isso aí, até em questão de número, né? A gente está falando de bilhões de pessoas, bilhões mesmo, de pessoas, que vão ficar na miséria, e aqueles caras lá, sei lá, 100 mil, que seja um número alto, 100 mil bilionários, isso aí não volta contra eles, não tem... porque... não vai ter um rebote. Aparentemente é um negócio programado, mas isso aí tem um rebote, né? O cara, quando começa a não ter nada a perder, ele não vai atrás, enfim. Perdão, eu acho, Triari, que o problema é que os caras não estão falando que vai ter a miséria. O empobrecimento programado, ele está muito associado também à sua perda de liberdade de escolha. Porque o que está sendo feito, quer dizer, não é de hoje, aí tem várias coisas para a gente falar, mas até mesmo a própria ideia de inflação, né? O governo chega para você e fala, olha, eu tenho uma boa notícia, a meta de inflação é só de 5% com uma oscilação de mais ou menos 2%. Não é legal? Não é legal. Eu não quero perder poder de compra, né? Não quero perder 5% da minha riqueza. Mas é uma ideia que ela vem se arrastando há bastante tempo e vem mudando a cabeça das pessoas mesmo. E eu estava falando disso até num grupo que eu participei online ontem, não online, né, mas uma discussão online de grupo de estudo, não estava no Zoom, mas não foi live, mas a gente discutindo, e eu estava falando que é como essa ideia de você não mais enriquecer, não mais trabalhar para acumular, não mais para você querer prosperar no sentido clássico, ele virou uma ideologia mesmo, porque se você conversar com é muito forte isso, cara, qualquer pessoa no mundo, a primeira coisa que ela vai dizer, qualquer pessoa no mundo, isso é muito doido, que um dos problemas que nós temos é a desigualdade. Pois é. Mas ela não sabe explicar por que a desigualdade é um problema. Então ela podia falar assim, o problema é a pobreza. O problema é a falta de ambição das pessoas, no sentido bom, né? O problema é a falta da pessoa querer trabalhar, querer produzir. Não, ela fala, o problema é a desigualdade. Em si, mas ela não sabe nem explicar porque o problema é a desigualdade. Porque a desigualdade não é um problema, é um falso problema. Exato. Entendeu? Só que o que acontece que esses caras estão prometendo, e aí entra a tecnocracia, a IA e essas outras coisas, é que você vai ter uma administração de todos os recursos do mundo e que não vai faltar nada para ninguém. Então ele vai dizer para você, olha, você vai ter todas as suas necessidades atendidas. Aí você fala assim, pô, legal, então você vai ter um carro, você quer ter um carro, você vai ter o carro, você vai ter, o serviço público vai funcionar, não vai te faltar comida, não vai te faltar roupa. Aí você fala, ótimo, que bom. Então é a hora da minha vida de ter então o Porsche, né, que eu sempre quis ter, porque eu acho que é um carro legal. Não, esse você não pode ter. A gente vai te dar o Ford Ka, entendeu? Você fala, pô, mas eu queria um carro um pouco maior. Não, você vai ter esse. Então, o que está por trás do que os caras estão propondo no empobrecimento programado é realmente acabar com a acumulação. Então, empobrecer no sentido de você não poder mais acumular, de você não poder guardar, como se isso fosse um problema em si. E essas coisas todas se conectam. Aí entra a CBDC, as moedas digitais, com data de validade, entra a ideia de desigualdade. Veja só, eu estava falando, isso eu falei ontem, num negócio que me chamou muita atenção em Portugal, que é muito doido. Que é o seguinte, você tem a maioria do povo, por que a maioria do povo, por exemplo, português, continua votando na esquerda? É uma pergunta que é bastante razoável. O salário médio lá é 1.500, 1.600 euros. Aí você fala, pô, o cara vive? Não, o cara ele tem uma vida muito apertada. E hoje ele está começando a ter dificuldade porque o preço dos imóveis subiram. Então ele tem uma vida muito apertada mesmo com esse dinheiro. Só que se você chegar para ele e falar assim, olha, vamos criar uma política aqui de desenvolvimento, qualquer que seja ela. Ele não quer. Porque a preocupação dele é o seguinte, mas peraí, você está dizendo que o meu vizinho, com essa política, pode correr o risco de ganhar 8 mil euros por mês? Pode. E eu continuar ganhando 1.600? Prefiro todo mundo ganhando 1.600. Então o cara prefere todo mundo igualmente na merda do que ter a chance de alguns saírem na merda e ele não continuar um pouco ali. Quer dizer, é o fim da desigualdade, né?
Da boa desigualdade. Então, veja, eles votam na esquerda por isso. E mantém essa ideia. Então, se você olhar o que o cara... eu sempre falo que é um voto muito doido, né? Porque é um voto de ressentido, né? É isso que o cara não fala. É um voto do caranguejo no balde. Direita lá... aqui eu voto com caranguejo no balde. Quem vota na direita lá, geralmente é o cara, ou é o jovem que tá, né, que tá querendo prosperar, tá entrando na sociedade, não tá conseguindo, mora com a mãe ainda, então não aguenta mais, não consegue sair de casa. Ou até mesmo, por incrível que pareça, os imigrantes que chegam lá e alguns querem lei e ordem, manter a lei e ordem e acham que tá virando bagunça. Então, quer dizer, é muito doido esse perfil. Agora, isso é um dos exemplos, você tem vários, entendeu? Então, infelizmente, o que esses caras estão prometendo no empobrecimento programado é essa ideia de que você vai ter a renda básica universal, que o Musk também fala, como derivado, né, dessa revolução da inteligência artificial. Sim. Então as pessoas vão perder função, e não é só a função manufaturada, é a função intelectual. Você não vai precisar mais do advogado, porque a inteligência artificial vai ser muito mais inteligente que o advogado. Também não é difícil. Vai ser mais inteligente que os contadores. Vai ser, então, assim, a ideia de que até mesmo um trabalho intelectual será perdido. O homem ficará com o trabalho intelectual, grande parte dessas profissões intelectuais se perderão. Então, o cara fala, a gente vai ter uma renda básica universal que garante o dinheiro para todo mundo, o básico para todo mundo. Só que é o mesmo básico. O problema é que as pessoas não entendem que é o mesmo básico. Você não vai poder escolher uma roupa diferente, super diferente, um carro diferente, e não vai poder acumular. Então, o empobrecimento programado não é assim, o meu problema são os bilionários. E isso aqui é doloroso, porque eles apontam para os bilionários, mas os bilionários, foi o que você falou, continuam cada vez mais bilionários. Os bilionários viraram trilionários. O empobrecimento programado não é para o Musk, entendeu? O empobrecimento programado é para a classe média. Esse é o problema, é a proletarização da classe média. Porque os caras têm que ter só duas classes. O Olavo já falava isso, falou isso corretamente. Tem que ter duas classes. A classe que comanda, que nesse caso serão os tecnocratas, e o proletário. É isso aí. E é interessante porque você fala tudo isso, me lembra muito um pessoal que até fez uma revolução em 1917, aí onde você está aí. Porque é muito parecido, né? O que você diz e o que eles pregavam. Vamos igualar todo mundo. A gente viu que agora o resultado... sem a violência física, sem as armas. O problema é que agora, eu acho que os caras conseguiram transformar o discurso numa coisa que as pessoas estão comprando de novo. Sabe? Porque o comunismo clássico lá, o pessoal já falou, isso aí não deu certo. Todo mundo, de certa forma, tirando meia dúzia de universitário meio tonto aí, já viu que isso não funciona. Só que o mesmo cara que fala, não, o comunismo não funciona, o liberalzão lá, tá defendendo essas coisas que, cara, que é a mesma coisa, Felipe, no final. Né? Qual o nome do primeiro livro? Só uma observação, eu acho que a grande diferença nessa parada de hoje, praticamente, Trelli, que eles implementaram um sistema e tentaram, na base da porrada, fazer convencer da ideia. Isso. E depois, o que eles fizeram? Agora eu não me lembro quem foi o cara que falou isso, vocês vão talvez se lembrar melhor do que eu, do que realmente me deu um branco agora. Mas ele falou o seguinte, que a diferença é que agora, com a escola de Frankfurt, eles criaram as classes que irão, né, apoiá-los no futuro. Então ele falou assim, em vez de a gente implementar o sistema, vamos primeiro implementar a ideia e elas naturalmente vão achar que essa ideia é a única que existe e é a melhor que tem. Esse foi o papel da ideologia. Então eles criaram as classes que vão apoiar. Se chegar para um cara hoje, veja, se chegar para hoje, a maioria dos jovens fala assim, eu prefiro uma sociedade mais justa. Aí você fala, então tá, você prefere então todo mundo ganhando 1.000, 2.000, sei lá, reais, 3.000 reais por mês, e sem a chance de você ganhar 10, 20, 30, aí olha, se for para acabar com a pobreza, eu prefiro. Aí você fala, mas deixa eu te falar uma coisa, não é acabar com a pobreza, é acabar com a sua liberdade, porque se ganhar 2, 3 conto, você vai ser pobre, acabar com a sua liberdade de escolha. Então, ele não entende que o ponto central dessa escolha não é acabar com a pobreza e ele perder a chance de prosperar, é acabar com a sua liberdade para você poder prosperar, entendeu? Ou não prosperar. Mas isso está na cabeça de muitas pessoas, de jovens, etc, entendeu? Não, para que eu preciso disso e tal? Não, é curioso. Me assusta muito isso. Sim, não, o que eu ia dizer que é curioso que um dos trabalhos mais importantes do Marx e do Engels é um livro chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Por que esse socialismo é científico e outro era utópico? O que era utópico, que é o socialismo lá do Saint-Simon,
ele era um pouquinho diferente, ele era baseado em duas classes também. Era a classe dos ociosos e a classe dos produtivos, né? Então, como produtivos, você tinha aqueles que eram os homens da ciência e os industriais. E os ociosos eram todo o resto, né? Era, por exemplo, os nobres. Os nobres eram vistos como uma classe praticamente parasítica, né? Porque eles não produzem nada. Então você tem um desprezo da aristocracia e etc. E aí você tinha que ter um governo em que os homens de ciência e os industriais, aqueles que produzem e aqueles que conhecem, governam todos os outros. E se você for olhar bem, aí o Marx, né, ele até acha boa ideia, e é engraçado que esse sujeito influencia tanto o John Stuart Mill, que é liberal, quanto o Marx, né? E o Marx vai lá e fala, não, mas veja bem, né, tem a influência do Hegel, a questão da dialética histórica, que ele coloca o materialismo no meio, os conflitos materiais, etc., enxerga a classe, os burgueses como exploradores, os proletários e tal, não sei o que, monta lá aquela teoria toda. Mas por que ele se considera científico? Porque ele acha que, ao analisar a sociedade como uma série de força no sentido quase que newtoniano, assim, como tem a força gravitacional, você tem a força do interesse de classe, né? Como forças que competem, forças materiais no sentido de que são baseadas em conflitos materiais econômicos, né? Você estaria analisando a sociedade cientificamente. E aí eu estou puxando esse fio todo, tá? Ele falou o nome do filme. O TDAH tá forte hoje. Puxando esse fio hoje, puxando esse fio todo, porque é o seguinte, essa questão da divisão do mundo em duas classes já estava lá atrás no Saint-Simon. Parece que ela muda com o socialismo marxista e o comunismo, mas depois de todo esse desenvolvimento que vai dar na escola de Frankfurt, não sei o quê, e os próprios frankfurtianos e o pessoal que faz essa síntese entre a escola de Frankfurt e o Foucault, que são os wokes atuais, né, enfim, o pós-estruturalismo, não só o Foucault, esse pessoal termina sendo instrumentalizado pela elite financeira, que não são nem mais os burgueses, e terminam levando a essa divisão novamente das duas classes. Deu a volta. Exato, então é uma coisa que deu a volta completamente. Ou seja, aquela história de que a história sempre vai para frente já está furada, Exato, está voltando de novo. O negócio eterno retorno. Exato, o negócio voltou para trás. Marx fala que se repete. Se repete. Como farsa. A questão do empobrecimento programado passa pelo emburrecimento programado. Sem dúvida. Sim. Porque você criou todo esse bolsão aí de gente estúpida que começou a subir, a crescer, a ascender né? Então são os influencers, hoje os influencers, mas no passado jornalistas. Não, e mesmo no próprio poder mesmo, né? Quer dizer, poder, toda essa eles poder começaram instituído. aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de revolução dos imbecis, né? Que eles tomaram os postos de poder. Sim, tem até o filme Idiocracia que o Idiocracy vai um pouco nessa linha. Tem então, uma coisa. Você passa por esse emburrecimento, criou o emburrecimento, serve para quê? Para a esquerda subir ao poder. Né? Nenhuma sociedade com pessoas minimamente racionais conseguiria levar esse tipo de esquerda. Né? É evidente que a esquerda ela tem várias facetas, mas essa esquerda lulista, por exemplo, que a gente vê, essa esquerda psolista, ela não teria, nenhum tipo de adesão. Os democratas hoje, americanos. Os democratas que viraram identitários, sim, essa coisa. E aí você criou o caminho para que eles tomassem o poder. E agora, eles no poder, o que eles precisam fazer para não sair mais do poder? Eliminar qualquer chance de que haja realmente essa ascensão de outras classes, de outras pessoas. Mobilidade. Exatamente. E aí eles vão fechar o caminho. E aí você não tem a liberdade, você não tem nada. Você não tem, quer dizer, você tem que ficar pensando no dia seguinte no que você vai comer. Como é que você vai falar assim, pô, eu quero uma sociedade diferente, eu quero pensar em outras coisas? Não, você está pensando em botar o feijão ali. Você quer o feijão na sua casa, tem que alimentar a sua família. Isso quando tiver família, né? Enquanto tiver. Que no fundo as pessoas não querem, não é todo mundo, inclusive no Brasil, acho que fizeram uma pesquisa, não é todo mundo que quer o Porsche. Não, então falou. É isso. A maioria das pessoas, na verdade, quer um pouquinho mais que um Ford Ka, tudo bem. Mas o cara quer um carrinho que caiba a família inteira, que seja mais ou menos confortável, lá, quer ter uma casinha legal dele. Isso é classe média. Né? Então, exatamente. A maioria das pessoas anseia, ficaria tranquila. Claro, a gente tem aquele desejo infinito, o pecado original, não sei o quê. Mas a maioria viveria bem com uma vida confortável, assim, de classe média, nem estou falando de classe média alta. A maioria não ia se incomodar muito com isso. O problema é que as pessoas estão
se convencendo de que não, mas se for tudo entregue para mim, tudo bem, o que vier morre e beleza. Só que ao mesmo tempo, eu acho que por outro lado, você falou bem, o Partido Democrata, por exemplo, aconteceu tudo isso, aquelas pessoas muito pequenas intelectualmente começaram a ascender e elas estão lá. O que está acontecendo hoje, que eu acho que é um caminho que pode acontecer, eu sou meio otimista, sempre sou aqui um dos mais otimistas dessa mesa, nos Estados Unidos hoje o Partido Democrata não tem um nome. Fizeram uma pesquisa anteontem eu vi essa pesquisa. Os caras perguntaram entre os democratas, quem vota no Partido Democrata, quem seria o grande nome. Em segundo lugar foi a Kamala Harris, bicho. De novo, ainda. Ou seja, eles estão completamente descolados da realidade. E a população que estava alienada disso tudo, em pouco tempo, em 2 anos, sei lá, eu acho que esse crescimento do Trump, que fez com que os caras não conseguissem derrubar nem com aquelas fraudes eleitorais, nem com tentando matar o cara, que aí foi a mão divina, tudo bem, mas de jeito nenhum, o Trump conseguiu ascender e tudo bem, vai ter uma reação provavelmente, só que é uma reação que os caras não estão conseguindo, não tem um nome, uma pessoa, porque é aquilo que você falou, começa com o Foucault, termina com a Márcia Tiburi. Daqui a pouco é um monte de Márcia Tiburi que não vai saber não sei o quê. Márcia Tiburi já está num patamar. Já está num patamar que ela pelo menos sabe escrever, né? Mas assim, tem uma coisa curiosa, porque eu acho que tudo isso vem meio que junto no começo do século XX, porque não teria pensamento de esquerda sem uma sociedade de consumo em plena aceleração. Porque o que se criou, e aí essa coisa de que assim, o consumo é que é o legal, o bacana é consumir. Então quando você cria esse tipo de pensamento em que não tem outros valores acima do material, que é isso que a gente tem visto, o que acontece? O ressentido, ele vai cada vez ficar mais ressentido, porque ele vê o outro consumindo, e aí ele vai começar a criar toda uma filosofia em cima daquilo que ele acha que assim, e o que ele quer, ele acha que todo mundo está querendo. Então, o seu ressentimento, ele acaba jogando para toda a população. Que é isso e aí, o que você falou, não é todo mundo que quer ter um Porsche, uma Ferrari, eu tô cagando para ele. Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade. Tenho vontade de ter outras coisas mais bacanas, mas carro não me interessa. Então, cara... Prefiro ter um motorista, aí sim. Motorista é legal. Motorista é legal. Gostei. Então você tem isso, a sociedade ela é extremamente variada, né? As pessoas têm desejos e completamente diferentes, só que tudo isso acaba ficando uma coisa, enquanto você estimula um tipo de visão única, assim, né, voltada, tudo é material, tudo é consumo, tudo é não sei o quê, o outro lado vai brincar, vai sambar em cima dessas coisas, entendeu? Mas não é à toa que a gente fala que o liberalismo e o comunismo são duas faces da mesma moeda, porque quando você fala assim, porque o consumo virou, o grande desejo do mundo é o consumo, é você ter o máximo e tal. Esse é um fim, ao mesmo tempo, por isso que é a outra face da moeda, é aquela coisa ambiental de não precisamos de nada, que também está errado, né? Tipo, eu preciso de algumas coisas assim, eu quero desenvolver o meu país, eu quero explorar petróleo, entendeu? Ao mesmo tempo, você tem essas duas coisas. Que é uma sociedade complexa. Que são antagônicas, mas que são a mesma coisa no final. As duas fazem a sociedade ficar estagnada, fazem você não fazer nada. Então, ao mesmo tempo que o consumo, o desejo do consumo é um problema, o desejo de não consumir nada também é um problema. O desejo de falar de travar a produção, né? Exatamente. O problema, eu acho, aí, tem duas coisas. Uma tem um problema, de fato, que eu acho que não é o desejo do consumo, é um desejo do consumo que não se satisfaz, entende? Você pode ter uma ambição ordenada. Então, assim, eu quero melhorar de vida, eu quero ter uma casa. O problema é que o cara compra a casa, na manhã seguinte a casa já não é boa, porque ele precisa da casa de campo. Aí ele compra a casa de campo, aí também não é boa, porque agora precisa da casa de praia. Entendeu? E existe uma antecipação do desejo que não dá nem tempo do cara desejar. Porque, como ele tem um crédito, ele não consegue nem apurar, ordenar esse desejo, ele não consegue nem sonhar sobre isso, nem construir. Então ele já antecipa o futuro num movimento de ansiedade, onde a coisa realmente é quase como você faz uma... não dá tempo, é como se não tivesse nem tempo de mastigar. Então ele não absorve nenhum dos nutrientes. Ele consome engolindo, que nem avestruz, né? E esse é o problema. Agora,
Tem um artigo que saiu há pouco tempo num jornal, depois eu passo para vocês, que mostra bem essa falsa dicotomia, como os caras fazem, né? Que ele escreveu um artigo que só o título já o cara merecia 100 chibatadas. Que ele bota assim, fim do capitalismo ou fim da civilização. Então ele bota que ou você acaba com o capitalismo ou vai acabar com o mundo. Que canalhas, né? Então, agora, quando a gente fala que o liberal, e aí eu queria de repente entrar num ponto, que o liberal, no dia que nasce liberal, nasce o sindicalista, no mesmo dia, é porque eu concordo quando a gente fala da visão do Althusser, que é o marxista francês, né? Que ele fala que a ideologia não ela é invisível. As pessoas acham que a gente está discutindo ideias, para discutir qual é a melhor ideia que está sendo implementada. A ideologia já existe, ela é um papel real. Então, você vê, o sindicalista que ele nasce sindicalista para lutar contra alguma coisa. Então, é um papel prévio que já supõe a existência de um papel prévio. Do liberal, que está lá, do burguês. Então, ele já diz, olha, existe um burguês. Por outro lado, o burguês também precisa implementar a teoria dele do liberalismo contra o marxismo. Então, o que acontece não é que existe uma ideologia de um e de outro. Eles fazem parte da mesma ideologia, do guarda-chuva ideológico que resume o mundo a essa batalha entre os dois. Então, nasceu o liberal, nasceu o marxista. Economia planificada de um lado, livre mercado do outro, né? Não tem um meio termo, não tem algo que você possa... E os dois. Então ele mesmo já se define junto com não só com o que ele é, com aquilo que ele não é. Então ele vira, foi o que você falou, ele vira e pergunta, o que você prefere, um estado máximo ou um estado mínimo? Por isso que essa pergunta é uma pergunta errada, porque ela está debaixo do mesmo guarda-chuva ideológico. É isso aí. Até porque eu gostei muito eu não sei, acho que foi o Lorenzo que me explicou outro dia, não sei nem se foi no ar ou se foi em off, a diferença de livre mercado e livre iniciativa, né? Que a gente às vezes confunde os dois. E, todo mundo é a favor da livre iniciativa e fala que é a favor do livre mercado. Que o livre mercado, o resultado acaba sendo esses mega oligopólios de Amazon e não sei o quê. E a livre iniciativa é justamente o cara que tem a vendinha, que está... E que os pode caras crescer. colocam que pode crescer, até inclusive virar grande, não um monopólio. Mas aí realmente alguma coisa tem que se fazer para que um monopólio como a Monsanto, a Amazon, JBS não vire, JBS não vire o que eles viram, que é assim, ele acaba com todo o sistema produtivo, acaba com toda a economia. E aí o dia que o cara resolve, não vou vender mais carne para você porque você é cristão. Ou não vou vender mais carne para você porque tá na mão de um só. É fake news. Porque é um cara só, exatamente. Você criou, a própria Inglaterra está passando por isso, essa parte do livre mercado é responsável pelo empobrecimento programado. A programação do empobrecimento é fruto do livre mercado. Você pega na Inglaterra, no Reino Unido, lá eles tiraram um monte de subsídio de pequenos produtores de ovos, agrícolas, enfim, um monte de coisa. Por exemplo, eu estou falando mais do ovo, porque assim, aí dá subsídio para as grandes, né, granjas, não sei o quê. E aí o que acontece? As granjas grandes, os caras otimizam o espaço. Cada frango fica um do ladinho do outro, quer dizer, uma vida miserável pro coitado do frango, né? E o que acontece? Pega uma gripe aviária, não tem espaço. Pega todos, você tem que matar tudo, entendeu? Parece que eles estão com déficit de galinha poedeira, lá, que é essa galinha que vai fazer, com mais de 1,7 milhão de galinhas, assim, para recuperar precisa de 10 anos, por isso que o ovo vai ficar que nem foi no caso da gripe suína. Gripe suína, na China, né? Que foi nos 2010, mais ou menos, que os caras tiveram que matar um monte e demora 3, 4 anos para repor aquela... Então, e 3, 4 anos em economia, bicho, é um negócio que... Não, é difícil mesmo. Mas essa questão, me parece, toda que a gente está falando, que, beleza, a gente está vendo os efeitos práticos disso acontecerem. A gente já fala disso há muito tempo. Exato. Já estamos falando, até a questão educacional, você falou do emburrecimento programado, os primeiros podcasts que a gente fez aqui eram sobre pedagogia e sobre educação, sobre inclusive como esse pessoal que está aí metido no sistema financeiro, que tem elo com a CIA, não sei quem, os grandes oligarcas, os Rockefeller, não sei o quê, são os caras que justamente escangalharam com a educação e com a pedagogia também, que levou Dewey lá. Exato, levou esse estado de coisas atual, mas a impressão que eu tenho é que quando vocês falam, por exemplo, do liberal e do comunista, né, do sindicalista exato, tem uma questão que os dois fazem parte da mesma subversão, que é a subversão que coloca
Material. Não, O homem coloca do mundo. o industrial, o burguês, o sujeito que produz na economia acima do aristocrata. Né? Então é a nobreza sendo descartada e colocando o sujeito que faz a produção material acima dele. Da mesma maneira, o pessoal do Elon Musk, o pessoal até do Peter Thiel, que financia lá É do Telegram, né, o Peter Thiel? Não, o Peter Thiel é do PayPal. PayPal. Era do PayPal. Que financia, da Y Combinator e tal, que financia o quinta Curtis série. Yarvin, esses caras aí. Me parece que eles têm a mesma visão, só que a visão deles não é simplesmente do burguês, é do sujeito que domina a técnica. É o CEO de tech que governa todo mundo. E isso, olha, desculpa. Também não vai dar bom. É uma continuação daquela subversão que aconteceu na Revolução Francesa, que nega uma coisa que para mim é óbvia e que tem que ser levada em consideração, e me surpreende a direita que lê Platão e não sei o que, não colocar isso em circulação, que é o seguinte: a alma é ordenada de uma maneira. Você tem as capacidades espirituais, né? Você tem a inteligência que governa a vontade e a vontade que governa os apetites baixos. Então você tem um desejo de vida dos apetites baixos, que o Platão representa lá na República como o ventre, porque está entre a genitália e o estômago, que é o desejo de vida, da alimentação e reprodução. Acima disso você tem o peito, que é essa coisa da coragem, etc., da vontade, e acima você tem o intelecto, né? Então tem o nous, enfim. E o intelecto, em contato, e a gente é cristão, a gente acredita na questão da graça, que, enfim, em contato com a graça, inclusive, né, ordena a coragem e a vontade que domesticam o sentido da vida, essa questão do desejo da vida. E é evidente que, se não uma organização social, olha, esses princípios maiores e aqueles que se dedicam a eles tende a aconselhar aqueles que são encarregados de proteger o povo e de governá-lo. E esses protegem o pessoal que produz. E é isso que o pessoal que produz faz. Eles produzem, eles administram os bens materiais. E eles são governados por aqueles que protegem o povo, que tem o deles na reta, que se ordenam segundo os valores determinados pela religião e pela... Então, assim... Mas essa aristocracia, para se formar, primeiro ela precisa ser virtuosa, porque a gente já teve exemplo de aristocracia desvirtuada. Mais fácil reformar né? E a gente viu o que aconteceu. A aristocracia desvirtuada deu no que deu. Como é que estava o clero quando essa aristocracia estava desvirtuada? Estava todo cagado também. E é o clero não necessariamente falando só o credo católico, o clero católico em si. Por mais que é evidente, eu sou católico, todo mundo sabe o que eu vou defender. Né? Mas mesmo, cara, aquela questão que teve da própria questão de Genebra mesmo, que teve uma tentativa ali de ordenar segundo o protestantismo, etc. Enfim, só que o povo, quando está vivendo atualmente, justamente por conta da subversão educacional e etc., que limitou o horizonte de consciência de todo mundo, não vive procurando ordenar a própria alma segundo esses princípios maiores. Não vive. A pessoa que não tem consciência de que a alma deve ser ordenada dessa maneira, quando ela olhar para as propostas que estão no discurso público, para a proposta globalista, que quer dar o mínimo para ele vai achar que aquilo tá bom. E drogas, ele vai achar que aquilo tá bom. E vai viver a vida inteira mal, sem saber onde é que tá o mal, entendeu? Sem saber qual foi o problema. E como forma uma... Fala. Não, eu sei, é por isso que eu acho que como você falou, esses dois métodos, né, tanto ideológicos, o liberal e o marxismo, eles têm o que a gente chama de um defeito, o sistema tem um defeito genético inicial, que pode ser resumido na visão de que, nos dois casos, o homem é um animal racional, né, no sentido de que ele vai buscar nele valores morais e vai ter uma racionalidade nas suas escolhas de decisão, porque ele busca o seu próprio interesse ou valores morais que ele definiu. Os dois nascem do mesmo problema, da mesma semente do mesmo problema. E a partir dessa ordenação que você está falando, que é a falta de ordenação da alma, tudo isso, mas na hora de ordenar a sociedade, baseada nesse princípio, esse princípio dos dois casos sai do mesmo erro. É o famoso proto-pseudo, né? O erro inicial, onde a partir de todo o raciocínio que é construído a partir daí já não vale, porque houve um erro e vai levar a uma conclusão falsa. Entendeu? Então os dois Explica de novo esse erro, que ficou meio confuso. Peraí, qual seria o erro?
é você achar que origem o do homem é o homem. centro, a racionalidade não tem uma moral acima, é isso? Que não tem uma... Isso. É a racionalidade humana, não dele ser um animal racional, né, como um animal político. O Tomás de Aquino falava que o homem é um animal teológico, né? Então, mas eu digo até nesse sentido da racionalidade, de buscar em si ser o centro de valores morais e suficientes. Então busca nele, nessa racionalidade, buscar interno. E aí isso resulta, por exemplo... Desculpa, isso só para entender e tentar... isso resulta num cara ter uma lei na Inglaterra e outra lei na China e outra lei que não tem uma verdade acima disso tudo, que é uma moral que a gente pode se seguir antes da moral racional do homem, é isso? Na verdade, no final, os dois trabalham com desejos corrompidos, né? O ponto é o seguinte, se o liberal, se você é um cara que, por exemplo, na visão liberal, você tem lá você busca a sua racionalidade a partir daquilo que você acredita, ou que você define do seu desejo, ou que você entende sozinho, né? Sem buscar um valor externo transcendental, imanente, né? Digamos assim. Você define o que é moral, os seus desejos são suficientes para determinar isso. Então, é por isso que o liberalismo acaba no identitarismo. E o marxismo, no seu materialismo histórico, é a mesma coisa, porque o materialismo histórico é essa ideia de que a história, né, vai evoluir, o homem vai evoluir, essa teoria de certa forma, da evolução. Então, o cara chega lá e fala, não, a gente está evoluindo para o caminho, que é o homem evoluindo sozinho, por si próprio. Os dois se largam do mesmo erro. Sim. E a partir daí não tem como se definir. Aí eles vão se encontrar e vão concluir a mesma coisa. É por isso que quando o Zé Pedro, né, agora esqueci o nome dele, que é o jurista. O José Pedro Galvão. Ele escreve sobre José Pedro Galvão de Souza, exatamente. Ele fala da tecnocracia, ele fala que nada mais é do que uma rampa ensaboada que leva para o outro. Então, o marxismo o liberalismo vai nessa rampa ensaboada que vai acabar caindo, né, no marxismo e no comunismo de qualquer maneira. E é verdade. Porque eles nascem da mesma semente de erro. Tem um ponto importante que pouca gente comenta. Agora eu vou fundir a cuca. Você tem o quê? Tudo isso é a mesma coisa. Marxismo, liberalismo, é tudo materialismo puro e simples. E você tem o quê? O transcendente, que seria a autoridade da igreja, independente das denominações, a religião, no caso. Você tem um campo, que seria o campo, que poderia ordenar isso, tirar o mundo material e conseguir elevar, que é o campo de humanização, que é a arte. A arte que é completamente esquecida. Só que a arte... Por todo mundo, pela esquerda e pela direita. Ela foi... na verdade, o que aconteceu? Ela foi imanentizada. Ela foi consumida justamente por liberais e marxistas. Então você tem uma arte voltada de esquerda, você tem uma arte voltada para o entretenimento, para o consumismo puro, que na verdade no passado não era assim. O passado da arte... A arte era arte. A arte era um negócio que te humanizava, te dava condições para você compreender o transcendente e poder sair desse mundo visceral. Dessas vísceras, né? Ficar preocupado com as vísceras. Para mim esse é o grande ponto. Não, que não tivesse ligação com esse mundo. Não, tem, exato. Terreno, ele ele é o elo, entendeu? Porque é o seguinte, enfim, você tem aquela, que eu sempre falo da metáfora da cruz, né? Isso. O para cima é a religião, para os lados é a arte. Isso. A religião, olha como você vê a sua pequenez. A arte te amplia como ser humano. Né? Te aproxima te aproxima. Isso mostra o tamanho, a sua grandeza diante de algo que é muito maior que você. Né? Mas você é a imagem e semelhança, não é isso que dizem? O Não Dei dessa semana foi sobre esse assunto, inclusive. Olha lá. Então, verdade, eu acho que tem que haver um momento aí de retomada de uma arte que seja realmente uma arte voltada para a humanização, para sair desse mecanismo de que eu faço Ainda Estou Aqui, ou eu faço, sei lá, o filme do Olavo. O Dudão, o quadrinho cristão. Então, certa feita... Fala. Certa feita eu li um Twitter, agora mesmo foi o Twitter ou um vídeo do Josias, e ele fala uma coisa muito correta sobre, quando ele fala da arte e o problema do liberalismo na arte. É porque ele vira e fala assim, cara, se dependesse dos liberais,
por exemplo, já teriam vendido, sei lá, Candelária no Rio Exato, de Janeiro. é isso aí. Já teria vendido, já ter feito um bis com um quarto para cada um ter um, porque dá mais dinheiro com a coisa mais horrorosa do mundo, que é para economizar e dar lucro. Exatamente. Porque o objetivo do cara é esse. Então é verdade, eles teriam acabado Sabia que com todos os prédios históricos. tem um exemplo prático disso Agora, que acontece. Desculpa, professores, eu ia pedir hoje para sair, não ia ser mais cedo, né? Mas como a gente atrasou, eu preciso sair porque eu tenho que participar de um... Sei, é uma dança folclórica aí das Arthur, Não, eu tenho que entrar num... Pô, no sistema Vai do treinar aqui, balalaica. Vai treinar balalaica. Não, o problema... Aula de Tem que balalaica. fazer fui citado num processo judicial aqui online, eu tenho que participar dessa porra. Vai lá. Poxa, eu queria trazer um último ponto que é importante. Vai trazer. Mas sobre o que deixa você ele falou. ir, deixa ele ir. Tchau, Sobre o que tchau, você Arthur. falou especificamente. Deixa o Eu menino. não estou Tá, aqui, ele vai- é minha vai arte. pros É minha arte, finalmente. eu Não estou aqui. Não, Tchau. tudo bem. Já seria, Pode desligar. seria bom se o Arthur pudesse Muito bom. comentar, porque Comenta no próximo depois programa. ele comenta, depois assiste e comenta. Mas é que é o seguinte, a gente fica nessa entre o liberal e o comunista e não sei o quê, fica parecendo que a gente vai defender a... Tchau. Por que não saiu ainda? Tchau. Tá esperando o quê? Tô entrando Vai. no sistema judicial Vaza aqui. aí. Fica parecendo que a gente vai defender a terceira posição. Que é o seguinte, a terceira famosa posição terceira via. costuma, não é a via, a posição que é pior. A terceira posição pra mim é é de o ala 4. do A basquete, terceira o ala. posição de quatro. que, né? Ah, Que já foi Agora chamada de já- terceira via. exato. Então, e essa terceira posição, ela diz querer retomar a ordem aristocrática anterior. Só que é por meio também, só que é novamente sempre orientado segundo o materialismo. Exato. Então, eles caem no mesmo erro. É o mesmo erro. É problema igual. Então, o negócio que a gente está dizendo é que é o seguinte. A nossa cara, via é a via sacra. Exato. Quando chegar nesse ponto, aqui dentro do quinto elemento mesmo vai ter discordância. Porque o Arthur ele é batista, o nosso editor-chefe é presbiteriano, nós somos católicos. Então vai ter uma certa discordância de quais são exatamente os princípios maiores, transcendentes, que devem reger a coisa. Porque tem diferença mesmo. Assim, mas até chegar lá, as pessoas que estão impondo essa tecnocracia tirânica e perseguição e etc, elas acreditam que essa visão que a gente tem em comum, que lá na frente vai gerar uma discordância, ela tem que ser extirpada do debate. E nós acreditamos que ela esteja nela a solução que leva à solução desses problemas materiais, do preço do ovo, do preço não sei o que, etc. Então, assim, enquanto a gente não se junta para colocar essa noção na discussão pública e no poder, isso aí não vai mudar. Então, e aí depois a gente briga. Depois a gente briga lá na frente. Isso, em 2713, quando a gente tiver resolvido os problemas, a gente começa a brigar. Não vai brigar, não. Não, Até lá brigar, Jesus discutir. já volta e fala assim, você tá certo, Discutir você tá certo, teologia, né? Aí deixa a turma discutir. Mas eu acho que essa questão da arte eu acho importante a gente voltar rapidinho, só porque tem um negócio que a visão artística, ela tem que... É o que você falou, é a ligação entre o que está lá e o que está aqui, tem que ter... Não uma tem espécie como... de tradutor do transcendente. Não entendeu? tem como Porque não lida você lidar com a arte sem você estar falando um pouco da realidade. Não, claro. Um pouco não, muito. Até porque Aliás, provavelmente mais do que qualquer cara que está escrevendo tratados e ensaios. Sim. Até porque eu acho que a arte é uma antena, né, da realidade. Quer dizer, ela está percebendo, inclusive, Sim, a função do verdadeiro artista, que também está cada vez mais raro, de você encontrar. Mas independente, o artista pode estar falando de algo local, ele está sempre apontando para cima. Exato. Ele nunca está apontando para baixo. Isso é uma coisa que o Rilke falava. Ele falava, toda vez que eu escrevo alguma coisa, pode parecer o mais assim banal possível, mas eu sempre estou olhando para quem está lendo e tentando levantar o cara. Ele vai chegar até mim, não sou eu que estou descendo até ele, entendeu? Porque o artista, ele tem um arcabouço, né, de estético também, estético. Verdadeiro, que ele puxa o cara pra cima, entendeu? O problema é que hoje a arte aponta pra baixo. A arte Mas está o aponta tempo para baixo inteiro por causa desse erro inicial. Exato, de você transformar Porque tudo em material. Mesmo a arte está virando uma coisa material. Mesmo a arte, você não está mais fazendo aquilo porque sim, porque a vida, porque você
a vida precisa daquilo, as pessoas precisam ouvir uma coisa que ninguém está pensando ou que ninguém está ouvindo. Não, é simplesmente você faz porque vai vender ali, e aí tem um monte de talento que deve ter por aí, que deve estar sendo desperdiçado porque está fazendo coisas a destruição industriais. Não, pior, é por isso que existe o funk, porque do traficante que precisa lavar dinheiro, desculpa aí o palavrão, mas o infeliz lá precisa lavar dinheiro, ele lava dinheiro investindo no MC Piroquinha, aí o MC Piroquinha vai lá e fica gritando, Cafunga carequinha, no microfone, fica lá gritando esse negócio, aí aquilo espalha, nego coloca aquilo nos bailes, não sei o que, o canal do Condizila, o caramba, tem dinheiro publicitário. Não, é a Globo. Aquela história, isso, aí entra a classe falante, desgraçada que fala, que deveria ser quem puxa, né? Eles fala, não, isso aí não é. Regido por propósitos políticos que instrumentalizam toda qualquer produção artística, fala, isso é a visão do oprimido, portanto deve ser colocado em evidência. Como arte popular. Né? Exato, aí dá uma legitimação intelectual para quem não sei o que, e aí fica todo mundo achando que se você não gostar do Cafunga carequinha, cara, você é fascista. Você é fascista, não, você é elitista. Ele sabe todas as... Todas, eu entendo de funk. Manja de funk. O Cafunga carequinha virou meme. Você tem Bíblia em livro do Dostoiévski, você tem A Morte de Ivan Ilitch. A Morte de Ivan Ilitch é um tratado cara, tá tudo ali. O Crime e Castigo, né? Você pega os só contos... russo, hein? Você tá não, contos da Flannery. Contos da Flannery O'Connor. Cara, o Brás Cubas, tem tudo tá ali. O cara tá... E olha, o Machado que o Brás Cubas estava olhando lá de cima, né? Outra coisa. Olha, o Machado de Assis era ateu, o Tolstói foi excomungado da Igreja Ortodoxa, e mesmo assim, exato, os caras estão acima. Exatamente. Então, tudo isso tem uma ligação. Uma seita. Exato. É por isso que isso é grande arte. É chamado de grande arte. Os malas, que a gente infelizmente teve que aturar durante muito tempo, falam de, como é que é o nome da... A verdadeira. Não, tem a alta cultura. Alta cultura, esses pernósticos idiotas que nem sabem o que é isso. Essa é a grande arte. A grande arte é essa arte que humaniza, a arte que te eleva. O que acontece é que a arte hoje ela foi absorvida pelo mundo liberal e pelo mundo comunista. Sim, isso. E aí é que tá. Aí o empobrecimento programado tem tudo a ver com isso. Porque quando o cara não tem a arte e a religião, que são as duas coisas que te elevam, você só tem o liberalismo lá, eu quero ganhar ou comprar, não sei o quê. Ou então você tem o ressentimento político e não sei o quê. Você perde justamente as coisas que podem criar essa aristocracia. Você destrói a alma. Que essa aristocracia não necessariamente não vai ser que nem nos castelos nos anos 1700, 1600. Seria uma aristocracia hoje, por exemplo, que poderia ser os caras que estão na mídia, os caras que estão na... Mas eles não... Ou, né, você vê... Na universidade. Na universidade. Mas não tem. Não existe essa aristocracia porque isso foi podado da gente. O empobrecimento é também espiritual. Exatamente. Espiritual, intelectual. O empobrecimento programado não é só... Não corramos nós o mesmo erro deles. Sim. De achar que o empobrecimento é só um empobrecimento material. Exato. É um empobrecimento... espiritual. Porque não tem alma em alguém que vai na festa de um jogador de futebol esperando engravidar dele. De qualquer jeito. Sim. Entendeu? Sim. Aonde está a alma dessa pessoa, cara? E ela, não estou jogando a culpa nela. Não, tadinha. Ela é uma vítima dessa história toda. É extremamente uma coitada. Cultural. O próprio garoto, o próprio Neymar é um coitado, cara. São pessoas totalmente assim, brutalizadas. Elas não têm nenhuma... o cara tem só dinheiro. Muita gente vai dar risada. Fala, pô, esse só é bom, né? Mas, cara, mas é só. Mas só. É justamente pensar que só dinheiro tá bom que leva à conformidade com o empobrecimento programado. Então é isso. Bom, esgotamos. Acho que tá bom, né? Mas aí, tem que acabar, porque a gente tá trabalhando demais e eu preciso me nutrir de arte para não cair no materialismo. Exatamente. Então nós temos que ir ali. Aliás, assistir a Branca de Neve agora é o Rachel momento Zegler. da grande arte do Luigi. Que é a cozinha. A grande arte. Sim. Que também é uma grande arte. É uma grande arte. Também nos alimentamos dessa arte. Também nos alimentamos muito. Literalmente. E não deixem, então, de seguir. Aliás, a gente falou um pouco de educação, eu não quis cortar. A Ana Maria, que está no nosso canal, sempre falando de educação, assistam lá no Instagram, tem várias coisas interessantíssimas, ela tá ligadaça. E aqui no YouTube também, aparece direto. No YouTube também, às vezes, ela aparece, né? Mas lá ela tá mais constante. Mas atuante. Ela vai dar uma olhada em todas essa coisa que está vindo
como é que é o Ministério da Educação? Do MEC. MEC. Todas as leis que... Ela disseca, né? Vai dissecar ela tudo vai lá isso. e dá uma enxugada não, dá uma surra. Traduz, né? Traduz de juridiquês para língua de gente. Exatamente. E todo o nosso conteúdo no Instagram, nosso conteúdo no X, nosso conteúdo aqui no YouTube, Telegram. Sigam-nos e é isso aí, né? Isso, uma boa semana a todos. A gente não fala isso, né? Exatamente. É domingo, rezem pelo né? quinto elemento. Rezem pelo quinto elemento, rezaremos por vocês também. Uma ótima semana. E busquem um pouquinho, né? Sair desse mundo. Vai buscar alguma coisa elevada, arte, música, coisa... 5 minutinhos de oração. Começa aí. E vai. Não esqueçam da máxima do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Até a próxima. Até mais. Eu não sei fazer.